Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje temos como convidada a presidente da AISME, Associação de Imigrantes Italianos, eu vou esperar ela dizer, Raquel Costa Beber, bem-vinda ao programa. O que é a AISME? Associação. Boa tarde, tudo bem, Lígia? Boa tarde a todos. A associação, a AISME é a Associação Italiana de Santa Maria. Isso, eu não sabia se era Imigrantes Italianos. Associação Italiana de Santa Maria. Isso. E por que assim que... Vamos começar te perguntando quantos descendentes nós temos de italianos, quantos descendentes vivem no Rio Grande do Sul e de que parte da Itália eles são originários? Ok. Bem, se nós levarmos em conta o Brasil, né, o país, nós temos em torno aí aproximadamente de 30 milhões de descendentes italianos. No Brasil? No Brasil. 30 milhões. Isso. Então, o Brasil, ele é hoje o país que tem mais descendentes no mundo, fora da Itália. É? Isso. Olha só. E o Rio Grande do Sul é o top 3 em quantidade de descendentes de italiano. Nós temos por volta de 3 milhões de descendentes italianos no Rio Grande do Sul. Nós só perdemos, vamos dizer assim, para São Paulo e para o Paraná. Ah, tem bastante mesmo. Também. Olha só. E quanto a Santa Maria... Primeiro São Paulo, depois Paraná e depois Rio Grande do Sul. Achei que Rio Grande do Sul tinha mais. E a proporção de Santa Maria de território. Exatamente. Né, Exatamente. E eles são originários de onde? Da Itália? A imigração do Brasil e especificamente o Rio Grande do Sul, ela é mais originária do norte da Itália. Então, naquele momento que houve a imigração, que foi por volta do final do século XIX, a partir de 1870 começaram a chegar as massas, as grandes levas de imigrantes, porque já existiam alguns imigrantes, mas as grandes levas a partir de 1870. E aí eles vieram originários do norte, então das regiões principalmente do Vêneto, que nós temos um número enorme dessa região, da região do Friuli e da região, e de outras também, como Emília-Romagna, Lombardia e outras, mas principalmente do norte. E sim, provavelmente eles eram colocados em navios, né, dessas regiões e vinham também todos para a mesma região, digamos. Exatamente. Que eles vinham em levas. Vinham em famílias já, as famílias já formadas. Talvez até, então eles eram deslocados ou para São Paulo, Paraná, né, Rio Grande do Sul. E o que é a quarta colônia de imigrantes italianos do Rio Grande do Sul, que é chamada aqui, né, quarta colônia? Exatamente. A quarta colônia, na verdade, são micro-regiões, Lígia. Tá? Porque nós temos as três, primeira, segunda e terceira região, elas estão localizadas na Serra Gaúcha. Sim. E a quarta colônia é a única que é deslocada da Serra. Então a primeira seria Caxias do Sul, né? E São Leopoldo e Garibaldi, né? Que eram outras denominações naquele momento lá da imigração,
mas que são hoje essas cidades. Tá? Então, a primeira, segunda e terceira colônia na Serra e a quarta colônia de imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul ficou deslocada aqui para a nossa região, que engloba todas essas cidades aqui. E que está se desenvolvendo, né? Muito. Eu acho que ela não era assim tão conhecida, mas tem projetos, inclusive, para um desenvolvimento. Isso Com é bom, certeza, né? hoje estamos bem no centro do estado. Essa parceria das cidades, o turismo, então está agregando com a questão dessa busca da cultura italiana também, que traz alegria, traz festa, traz música, traz arte. O desenvolvimento da quarta colônia vai passar muito pela cultura italiana, com certeza. Que legal. E como é que nasce, então, a Associação Italiana de Santa Maria, a ISME? Como é que ela nasceu? E conte para nós a história, como é que ela foi se desenvolvendo, tendo sede própria. Perfeito. Bom, a Associação Italiana de Santa Maria, quando se originou há 125 anos atrás, na verdade ela nasceu com outra denominação. Tá? Ela nasceu com o nome de Società de Mutuo Soccorso. Ela foi originada pela necessidade que os imigrantes tinham de apoio. Porque essas levas de imigrantes que vieram da Itália passaram muitas dificuldades. Elas já saíram do país em função de guerras, de problemas socioculturais, fome, né? Então vieram para cá em busca de uma vida melhor. Só que chegaram aqui e encontraram muitos desafios. E tinha muita mata para desbravar, poucos recursos e muito trabalho. E aí precisavam de apoio. E eles não sabiam falar a língua local. É verdade. Então chegavam aqui, tinham muitas dificuldades. Que data que era? 1800? A associação ela foi fundada em 1896, há 125 anos, dia 1º de abril, mais especificamente. Mas aí, a partir dessa problemática, é que os próprios italianos se reuniram junto com as instituições públicas até, para dar apoio para essas famílias, que eram numerosas e passavam por muitos problemas. Ministério Público? Não, as instituições. As instituições públicas. A prefeitura, o governo, porque para que eles pudessem auxiliar, era muito mais fácil através de uma entidade, de uma associação. Sempre foram bem recebidos, assim. Com certeza. Né? Porque deve ser estranho. Tu tá numa guerra ou não significa que tu vai sobreviver. E que bom que tinham esses navios que transportavam as pessoas. Era uma questão humana, inclusive. Exatamente. Colocar as pessoas num navio para que elas fossem para um outro país e continuassem a vida. Isso é uma obra bonita também. Naquele momento, tinha interesse tanto do governo italiano quanto do governo brasileiro. Do italiano para que essas massas saíssem, porque eles não tinham como sustentá-los. Entendi. E o governo brasileiro precisava de mão de obra. Popular também, né? Povoar as terras aqui no sul, São Paulo, enfim. Sim. Era um momento que também houve a abolição da escravatura. Então, o governo brasileiro também precisava mão de obra naquele momento. Entendi. Exatamente. 1897, tu falou? 1896, a fundação da associação. A fundação da associação. E eles chegaram um pouco antes. Isso. Bom, e como é que a ISME ela é formada hierarquicamente hoje? Assim, ela tem um conselho, ela tem uma diretoria, tu é presidente da Associação Italiana de Santa Maria. Como é que funciona essa hierarquia de... Como uma instituição sem fins lucrativos, nós temos 4 órgãos principais. A Assembleia Geral, que ela é constituída por todos os sócios, é o que tem o maior poder. Então, quando tem decisões muito importantes, se chama Assembleia Geral. Todos os associados vão votar. Quando temos decisões um pouco não tão importantes, vamos dizer, mas que também precisa poder decisório e poder de fiscalização, nós temos o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, tá? Que apoiam a diretoria executiva, que é o órgão que é voltado mais diretamente com a administração, que o órgão que eu sou presidente. Sou presidente da diretoria executiva. Nós temos presidente do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, mas da administração propriamente dito,
aquele órgão que vai estar diariamente cuidando da associação é a diretoria executiva. Ah, entendi. E, por exemplo, assim, tu falou que naquela época a associação surgiu para dar suporte aos italianos, né? Exatamente. Então, eu te perguntaria agora, assim, qual é o objetivo de uma associação, né? E por que há essa necessidade de ter uma associação e, principalmente, no caso, uma associação italiana? Isso, olha só. Mudou a função daquela época? Mudou, com certeza, Lígia. Por quê? Naquele momento, precisava... tinha esse papel do pertencimento, de trazer para aquele povo que imigrava o apoio, né? E hoje é o resgate da cultura, da forma de viver, da língua que foi perdida com o tempo. Então, o amor a essas tradições italianas é que faz com que nós hoje sobrevivamos e tenhamos a associação viva, a associação atuante em toda a sociedade, em toda a comunidade e região. E acaba tendo assim uma relação afetiva, culturalmente, historicamente, essas próprias famílias que aí vão nascendo os filhos, os netos, e as pessoas, os próprios filhos e netos perguntam, né? Mas como é que era isso? Como é que era aquilo? Como é que o nono veio parar aqui? Exatamente. Né? Então e se um não conta para o outro ou não escreve, a gente não aprende, nós, que né? somos descendentes italianos, precisamos desse resgate. A gente sempre está buscando conhecer quem é o nono, quem é o trinono, quem são os nossos antenatos. As músicas, ou as comidas, as receitas. As comidas, exatamente. Né? Então isso é o que faz, porque a família italiana ela tem 3 pilares. É a família, a cultura, né, que agrega, a fé também. Então, que faz a família italiana estar sempre em querer agregar os seus familiares, querer se reunir, estar sempre confraternizando. E não só com os seus. O italiano, os seus descendentes, eles gostam de confraternizar com os demais. Inclusive na arquitetura italiana, né, inclusive quando eu estudei, eu sou arquiteta, quando eu estudei a arquitetura italiana, tinham suas características, né, de desenhar a cozinha fora da casa ou, né, às vezes agregada à casa, mas era um lugar muito particular, onde toda a família se encontra, né, para conversar, para comer. Então a comida, a gastronomia sempre envolveu muito a família italiana. Com certeza. A cozinha era o local da casa, o local com maior metros quadrados. Tinha que ser grande, mesmo, com uma mesa grande que todos pudessem sentar à mesa e receber também os seus amigos. Então, existiam momentos que as famílias tinham que se reunir, não só o seu grupo familiar, as famílias que vinham para um certo local. Por exemplo, aqui em Silveira Martins, as famílias que estavam ali, que vieram para ali, que chegaram inicialmente em Valdebuia, elas se reuniam nos domingos, por exemplo, né? Se juntavam as suas cestas com seus alimentos e faziam uma grande mesa. E ali, além de compartilhar a comida, que era um fator agregador, elas compartilhavam as questões do seu dia a dia, os seus desafios, o que ia auxiliar os outros e o que eram os seus desafios do seu dia a dia, no trabalho, na roça, enfim, tudo aqueles que eles passavam no seu dia a dia, eles compartilhavam naquele momento. Compartilhavam, era o dia de encontro e de compartilhar, né? Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo para continuar conversando com a presidente da AISME e Raquel Costa Beber, e esperamos vocês. Fique aí e volte logo. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.
de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Conversamos então com a presidente da ISME, Raquel Costa Beber. Raquel, como é que nesses 125 anos, né, tu começou a falar como é que nasceu a associação, o que aconteceu nesses 125 anos de bom, de bom, de ruim, enfim, a gente sempre tem percalços, né, o que aconteceu? Com certeza, Lígia, porque em 125 anos nós tivemos muitas coisas que auxiliaram a associação e toda a comunidade a crescer, assim como fatos que foram desafiadores. Então, a gente nasceu lá em 1896, como eu comentei, com o intuito de auxiliar a comunidade de imigrantes, né? Mas logo em seguida não tínhamos sede, então funcionávamos nas casas das pessoas que fundaram a associação. Logo em seguida tivemos um prédio emprestado no ano seguinte, em 1897, aqui em Santa Maria, na antiga Rua do Comércio, que hoje é Bozano. Em 1898 a gente adquiriu um terreno e construiu um prédio que ficava próximo ou na frente da antiga Praça Tiradentes. Esse prédio depois foi vendido para a Mitra Diocesana de Santa Maria. E com o recurso da venda, nós compramos o terreno que hoje ainda abriga a nossa sede. Tá? Porém, quando tivemos a Segunda Guerra Mundial, lá de 39 a 45, o que aconteceu? O Brasil entrou na Segunda Guerra e teve, que fechar todas as instituições italianas e alemãs. Então, todas foram obrigadas a fechar as suas portas. E naquele momento, também, todos os descendentes e imigrantes, aqueles que eram italianos, eles foram proibidos de, inclusive, falar em italiano. Então, naquele momento, a associação, em 1942, ela teve que ser dissolvida. E os seus bens foram tomados pelo Estado. Olha só. Isso. Então, na verdade, a associação teve que fazer uma doação do seu prédio, que fica ali no acampamento, para o Estado. E só em 1985, recentemente, é que a associação retornou, como Associação Dante Alighieri, e não mais como de mútuo soccorso. Em 1991, começou então novamente, teve uma lei estadual que permitiu, e na Itália que permitiu que a gente tivesse escolas de língua italiana, Então foi retomando ali as atividades culturais que começavam com o estudo da língua italiana. Em 1992 foi devolvido o prédio para a Associação Italiana. E aí, assim com muita alegria, os sócios naquela época conseguiram então retomar o seu prédio e voltar então o mesmo prédio? O mesmo prédio. O governo do estado, depois de muitas negociações com as diretorias da época, devolveram então o prédio para a associação, em forma de doação, é claro, mas hoje o prédio que nós funcionamos é o mesmo que foi construído. Que antes funcionava um posto de saúde, né? Exatamente. Da prefeitura. Quando foi tomado, né, na verdade a associação teve que doar ao Estado em função da Segunda Guerra, o único pedido dos sócios é que fosse utilizado como posto de saúde. Ah, é? Sim. Então é uma história muito bonita, né? E agora, como é que a Associação Italiana
promove a cultura da Itália, dos italianos, para quem não é italiano aqui na cidade de Santa Maria, né? Nós temos a quarta colônia, que os santamarienses adoram ir para lá, mas como é que a associação participa dessa promoção da cultura, por exemplo, do filó? O que é o filó? Como é que se cultiva oliva e vinho na Itália e aqui? Quais são as diferenças? Porque os nossos jovens não conhecem, né? Não sabem. Sim. Hoje o objetivo da associação é promover esse resgate, né? É o resgate tanto da cultura como da língua italiana. Então, através de cursos de língua, a associação mantém cursos de língua. É claro que agora, com a pandemia, nós tivemos que nos reinventar como todas as atividades, né, Lígia? E começamos, por exemplo, cursos via aula remota, mas assim, cursos de língua italiana, eventos que hoje também estão suspensos, mas temos eventos, festas, jantares, exposições de fotos antigas, de fotos de famílias italianas. Nós temos também o nosso coral, que se chama Giuseppe Verdi. Como é que foi criado o coral? Foi criado no ano que a associação retornou, depois da dissolução após a Segunda Guerra, em 1985, a associação retomou as suas atividades. E aí foi também fundado o coral, em 1985. E com qual objetivo, assim, pelo canto italiano? Sim, promover o canto italiano e também regional, né? Porque o coral, ele leva a cultura italiana, mas ele também carrega consigo essa regionalidade, né? Giuseppe Verdi. E onde é que ele se apresenta? Se apresenta na associação, porque o nosso coral, ele é mantido pela associação e pela ABB, pela ABB. Então, eles fazem apresentações até fora do país, já foram até a Itália, com certeza. Que bacana. Hoje a gente está com os trabalhos um pouco bem mais prejudicados, né? Até para ensaios. Mas e como é que é aberto para cantores, novos cantores? É aberto? Quando? Sim, eles fazem as suas seleções, mas o que a gente... É só para associados ou não? Exatamente, é isso que eu ia explicar. Porque a Associação Italiana, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Sim. Então, todos que vão participar das atividades, tanto dos cursos como de qualquer atividade dentro da associação, nós exigimos que se associe. Seja descendente ou não. Então, a gente associa quem não é descendente italiano também. Que bom! E como é que a pessoa se associa? Ela procura a associação, vai preencher uma ficha, a diretoria avalia qual é a finalidade que ela tem, qual é o objetivo dela que ela quer se associar, e aí aprova ou não, né? E ela tem uma mensalidade. Tem uma anuidade. Anuidade? É muito atrativo. Por que a gente faz isso, né? Por que todas as pessoas que pensam em fazer um curso ou participar dos eventos dentro da associação precisam ser sócios? Porque tem o senso de responsabilidade em manter a associação. Entendi. Nós não temos nenhuma entidade que mantém a associação. Nós mesmos, os sócios, é que a mantemos. Sim. Através da nossa anuidade, através dos cursos. Os cursos também são valores para a associação. Sim. São criados pela hoje associação. Os cursos são o nosso principal carro-chefe em termos financeiros. E para fazer os cursos precisa ser associado ou é aberto à comunidade? Não, para fazer os cursos nós associamos o interessado, seja descendente ou não. Por esse motivo que eu te expliquei, porque tem esse senso de responsabilidade em manter a associação. Entendi. E os eventos, eu já estive lá em eventos, eu já assisti um show, né? Já tive também algumas aulas lá com o professor Giovanni da Casa dos Poetas, sabe? Eu conheço lá a sede. E como é que é esses eventos culturais? Então a pessoa paga um ingresso para assistir, pessoas que não são associadas ou são associadas têm um custo diferenciado, isso também vai para a caixa da associação? Geralmente, quando nós temos eventos, seratas musicais, exposições, palestras... É sempre feito lá ou também em outros lugares? Geralmente é feito lá. Nós temos um salão, que tu deve conhecer, que tu mencionaste. Isso. Ele não comporta assim, um público enorme.
Então, quando a gente faz um jantar, por exemplo, que tem que ser aberto para a comunidade, geralmente a gente busca um outro salão maior. Por isso que eu perguntei, porque não sei se tem cozinha, essas coisas lá, né? Sim, tem cozinha. Pequenos jantares dá para fazer. Eventos menores a gente consegue comportar lá no nosso espaço, assim como apresentações do coral, seratas musicais, a gente comporta no nosso salão. Mas quando tem eventos maiores, a gente busca os clubidores ou outros clubes que comportam um jantar, por exemplo, festivo, comemorativo. Como a gente, por exemplo, gostaria muito de ter feito esse ano, para comemorar os 125 anos, com certeza nós íamos precisar de um grande salão. Em função da pandemia, tivemos que mas dá para comemorar no ano que vem, sim, né? A gente comemora atrasado, o importante é comemorar, né? O italiano adora comemorar com uma boa janta, uma boa comida. Como é que vocês promovem viagens também com essa motivação de conhecer a cultura do Brasil e da Itália? Como é que é essa relação dos italianos com os brasileiros? Tem algum convênio com a associação? Pois então, temos sim. Na verdade, a Associação Italiana, ela tem um selo que ela representa o Ministério das Relações Exteriores da Itália aqui no Brasil. Ela é uma das 7 no país todo com esse selo. Nós só temos 2 em São Paulo, uma no Rio, uma no Paraná e mais em algum outro local, e nós aqui. Como é o nome do selo? É um selo de qualidade do Ministério das Relações Exteriores da Itália. Então, com isso, nós podemos ministrar cursos da língua italiana, receber incentivos através da Itália, fazer intercâmbios. Então, seguidamente, nós temos alunos associados, então, que podem fazer cursos lá na Itália, da língua italiana, né, aprimorar. Nós temos intercâmbios para empreendedorismo. Olha, que bacana! Exatamente, muitos alunos já foram. Assim como a gente pode receber profissionais de lá para ministrar cursos. Nós tínhamos praticamente todos os anos curso de mosaico. Que vinha uma equipe de lá para ministrar curso. Que bacana! Por isso que eu já ouvi falar mesmo nessa... Eu vejo lá na Quarta Colônia muitos jovens, enfim, pessoas que viajam para a Itália, às vezes em grupos e tal, que tem essa... Provavelmente eles estão vinculados a essa associação, né? E assim como nós temos condições hoje, por exemplo, de certificar aqueles alunos que querem ter um certificado, vamos dizer, faz a prova de certificação da língua. É verdade, né? Italiana, né? A língua italiana. Proficiência italiana? Vocês fazem? Nós aplicamos as provas, nós somos certificadores. Que bacana, é bom Exatamente. Saber isso. Então, quando... Eu estou precisando fazer. Sim. Nós temos, por exemplo, para fins da cidadania italiana, que o cônjuge, ele hoje, para ele buscar a cidadania, ele precisa ter um nível de língua certificado. Sim. Então, ele pode fazer a prova lá na associação. Que legal. Nós temos muitos militares também que buscam. Eu tenho que me associar, então, para fazer a minha lá? Não, até para a prova, não. Nós temos um convênio com a Universidade de Siena. E é ela, então, que nós temos esse convênio. A gente aplica a prova, manda as notas para a universidade, a universidade valida e manda os certificados para nós. Que show! E a associação tem muita relação com a Quarta Colônia? A questão do bife milanesa, que eu adoro, aquelas festas de julho, dos festivais, vocês estão sempre ligados, assim. A Santa Maria faz parte da Quarta Colônia, né? Hoje, em função de que Santa Maria é um polo maior, ficou um pouco separado. Né? Então, o que a gente hoje está buscando? A nossa diretoria, a nossa gestão, né, Lígia? Nós hoje buscamos essa aproximação. Ótimo. Então, nós temos feito um trabalho com a diretoria da Associação de Vale Vêneto para fazer essa aproximação. Porque, na verdade, é um grupo só. E precisa trabalhar junto para crescer. O meu ateliê de arte e arquitetura fica lá no Recanto Maestro, na Quarta Colônia. Vocês podem lá levar os associados, podem fazer uma parceria, com certeza, né? Com certeza. E fazer esse link, inclusive com pintura, aprender coisas. Vamos conversar.
Eu acho Ótimo, que boas ideias são o que a gente precisa, né? Acho que é bacana isso. Muito obrigado, Raquel, pela tua vinda ao programa. E o programa está de portas abertas também, quando quiser o coral, por exemplo, falar sobre o coral, trazer o presidente do coral, que eu não sei quem é, o Senhor maestro. Senhor Mortari. Sim, ele é o presidente, ele é o que hoje é responsável. E a gente pode combinar com certeza. Ele é o maestro também? Não, ele não é o maestro. Quem é o maestro, sabe? Hoje eu não... Porque tá meio em stand-by. Tá bem. Stand-by. Mas eu gostaria de conhecer mais sobre o coral. Eu gostaria até de agradecer, né, a disponibilização desse espaço para que a gente pudesse trazer um pouco da história da associação. Sim. E também dessa imigração italiana, dos descendentes, porque somos em número muito grande realmente aqui nessa região. Mas sobretudo também, se tu me permitires, deixar para os teus telespectadores que quando eles tiverem interesse, nós temos a página no Facebook, sim, né? Nós temos nas redes sociais o Instagram, o Facebook e também ali no prédio do acampamento 255, a nossa secretária está todas as tardes ali para receber as pessoas, dar informações, explicações, enfim. Tirar as dúvidas. Né? Acampamento número 255. 255, isso aí, já estive lá. Então tá, muito obrigada. E quando a gente vai seguir, né, nas redes sociais, tanto a associação quanto a associação vai seguir o nosso programa também. Com certeza. Tá bem? Obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. E você pode assistir na televisão Santa Maria e nas páginas sociais do Facebook, Instagram e YouTube. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.